Shalom, queridos. Glória a Deus. Hoje é o capítulo 11 de Isaías. Meu Deus, recebe a minha gratidão e a gratidão do teu povo pela nova dimensão que nós entramos, pelo fato de estarmos amantes da palavra. Somos amantes da palavra. Um discipulado de excelência. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Em Isaías, capítulo 11, o Senhor Deus fala sobre o ramo de Jessé, uma expressão profética que se refere ao Messias Jesus. A profecia diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele para lhe dar sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Ao conhecer a vida de Cristo, Jesus Cristo, percebemos que é exatamente assim. O ensino, os milagres, tudo está exatamente em conformidade com as profecias. Além disso, Deus fala sobre o período de 1000 anos em que a terra será governada por Ele. Haverá paz e harmonia. Por fim, a promessa de Deus é que o ramo de Jessé unificará todo Israel. Todos os exilados e todos que moram distantes serão reunidos como um só povo para celebrar ao Senhor. O Império Assírio cairia. Isaías 10, de 5 a 34. Quando eu estou falando o ramo de Jessé, nesse capítulo 11, de 1 a 5, nós podemos então falar que o Império Assírio cairia, como está escrito em Isaías 10, 5 a 34, mas outro império surgiria. Esta seção sobre o império de Deus, Isaías 11, de 1 a 12, inclui uma descrição do Messias, o próprio reino e o remanescente que habitará o reino. Além de contrastar esse reino com o reino assírio, Isaías também o comparou com as ações pecaminosas de Israel em seus dias. Em Isaías 11:1, lemos que o Senhor cortaria as florestas, as árvores poderosas, isto é, soldados e líderes estrangeiros, mas o reino de Deus surgirá por um rebento que sairá do toco de Jessé, o pai de Davi. Apocalipse 22:16. Isaías, sem dúvida, estava pensando na promessa de Deus a Davi. 2 Samuel 7:16. A promessa de Deus a Davi de que um descendente de Davi governaria seu reino. Isaías 9:7. Governaria seu reino para sempre. Este ramo, o Messias, dará frutos, isto é, prosperará e beneficiará a outros. Jeremias 23:5. Ele virá diretamente da linhagem de Davi e cumprirá as promessas de Deus na aliança com Davi. Mateus 1:1. A capacitação do Espírito Santo. Em Isaías 11, de 2 a 3, vemos que o caráter e o trabalho do ramo são descritos. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, ou seja, o Espírito Santo capacitará algo que pode ser visto no batismo de Jesus, em Mateus 3, de 16 a 17. O ministério de Jesus seria caracterizado por sabedoria, compreensão, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor. Os atributos do Espírito Santo caracterizariam o Messias.
por causa de sua sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento. Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías 9:6. Isaías se referia ao Espírito Santo mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Ele é caracterizado pelo temor do Senhor e tem prazer nele. Isaías 11:3. Assim como seu povo deveria ter, ele tem prazer nele, Isaías tem prazer no Senhor, assim como o povo de Israel deveria ter. Temer a Deus é responder a Ele com admiração, confiança, obediência e adoração. O Messias busca constantemente fazer o que Deus, o Pai, deseja que ele faça. Isso contrastava com os líderes religiosos dos dias de Isaías, que não se preocupavam em seguir a palavra de Deus, enquanto que o Messias, ele vinha justamente fazendo totalmente a vontade do Pai. Em Isaías 11, 3b até o versículo 5, é possível perceber que, como governante mundial, o Messias julgará o mundo, mas ele não será como um juiz comum, que pode ser influenciado pelo conhecimento superficial. Ele julgará imparcialmente e com justiça. Os necessitados e os pobres não serão oprimidos por ele, como geralmente são por líderes humanos. Isaías 10, de 1 a 2. Os oprimidos serão beneficiários de sua justiça e os ímpios serão mortos. Seu reinado será caracterizado pela justiça e fidelidade, como se fossem partes integrantes de sua roupa, como um cinto e uma faixa. Seu reinado será caracterizado pela justiça, fidelidade, como se isso fosse parte de uma roupa, que seja partes importantes. Louvado seja Deus. Então está aqui Isaías capítulo 11, mais um capítulo onde nós vemos o Senhor mostrando que o seu reinado terá paz, seu reinado será de justiça, a nova glória do Senhor. É isso que fala esse capítulo, e vocês que estão sendo discípulos de excelência, que têm colocado o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, que só é o nome do discipulador, não precisa você falar mais nada. Chega lá no vídeo, onde está a palavra comentários, você coloca: meu discipulador é fulano de tal. Isso está incluído na justiça que nós devemos ter. A justiça do Senhor Jesus está em nós. Nós somos justificados por Ele e nossa justiça é a dele. Então, como justificados e com a justiça dele, claro que nós não vamos sair da palavra. A quem honra, honra. Seu discipulador precisa ser considerado como discipulador desse ministério que ele está. Então, só basta você colocar o nome dele. Você vê no comentário, coloca o nome, e aí você está fazendo justiça àquele que se dedica a estudar e, junto com você, está fazendo esse discipulado de nobreza, que é o estudo de um capítulo da Bíblia por semana, juntamente com eles, com os discipuladores. Sem esquecer que a sua família precisa de culto doméstico, seus filhos, se você tem filho, precisa de ser os seus primeiros discípulos. E o culto doméstico é um excelente discipulado. Não estou falando de um culto relâmpago, estou falando de um culto doméstico, onde se louva, se ora e se estuda a palavra de Deus com os nossos filhos e com o cônjuge, quem está casado, com seu cônjuge, seus filhos, quem é filho, não formou família, com seus pais. Seja qual for a idade, você está dentro da casa dos seus pais, sente junto com eles e falem, ouçam a voz do Senhor, pelo menos um capítulo estudado juntos no culto doméstico. E não fica nada, não é nada demais, ao contrário, é excelente você fazer também no amanhecer, no seu momento de estar no lugar secreto, incluir a leitura de mais um capítulo. E não é nada demais, é excelente também você, depois do almoço, enquanto descansa, mais um capítulo da Bíblia. Só vai ter a ganhar,
porque o Senhor disse que se a gente meditar de dia e de noite, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, estamos bem, né? Estamos bem, graças a Deus. Estamos na nova dimensão, estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Todos que estão obedecendo, com certeza, não são mais os mesmos. Estão dizendo com toda segurança: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.